Olá, pessoal. Para o projeto de sistemas digitais, vamos falar sobre um projeto de desenvolvimento de um verificador de senhas. A minha dupla é composta por mim, Raíli e Tainara. A finalidade do nosso projeto é aproveitar os conceitos e as noções que foram passadas para a gente de programação em linguagem de hardware e elaborar um protótipo que é voltado para verificar senhas usando a linguagem VHDL. Esse sistema que a gente projetou para a disciplina, ele pode ser aplicado tanto com fins residenciais como um sistema de segurança, quanto em cofres e cadeados eletrônicos e aplicações similares. No caso desse projeto em específico, a gente não fez uso do FPGA, e sim da plataforma EDA Playground para fazer as simulações. Ao longo dessa apresentação, a gente vai abordar os seguintes tópicos. Primeiro, vamos dar uma introdução sobre o que vai ser tratado, falar um pouco sobre o projeto e exemplificar os pontos principais do código. A importância de ter um sistema de verificação de senhas surgiu desde a Idade Antiga, quando as pessoas começaram a ter noção do que era uma posse e da importância de guardar em um local seguro. Então, antigamente, ainda no Egito Antigo, era comum que as posses das pessoas, seus bens preciosos, fossem guardados em baús bem pesados e nas pirâmides, que tinham até alguns sistemas de armadilhas, como segurança. Só que ao longo do tempo, as posses das pessoas começaram a evoluir, a questão das informações também, e foi necessário ter algum sistema de segurança um pouco mais sofisticado. Então, um dos primeiros sistemas de segurança digital que surgiu, ele era baseado na autenticação e localização ou conexão do usuário. Ou seja, o usuário guardava suas coisas em um lugar e para ter acesso a ela, ele precisava autenticar as suas informações que estavam guardadas em um mainframe. Então, para fazer isso, ele podia fazer isso tanto de forma física como remota. E de forma remota, ele precisava ligar para lá, autenticar a sua identidade, de uma forma que o atendente soubesse que aquela conta era realmente dele. Não é um sistema muito prático, principalmente quando a gente considera que atualmente a maioria das informações que a gente tem, questão financeira, dinheiro, tudo fica armazenado em nuvens. Então esse sistema acabou mudando. Bom, pessoal, nessa segunda parte do projeto a gente vai falar sobre duas estruturas básicas, sendo esta a primeira a entidade do programa. A gente utilizou a linguagem do VHDL para determinar quais serão as variáveis de entrada e as variáveis de saída. Bom, as variáveis de entrada elas são constituídas por 4, sendo essa o clock, o reset, o CS e o teclas. O teclas sendo essa a entrada de dados referente aos números digitados no teclado pelo usuário. A fim de fazer essa parte de verificação de senhas, a gente tem as variáveis de saídas, sendo o modo, a variável abre e a variável bloqueado. Como o nosso projeto se trata de uma autenticação de segurança e também de uma configuração de senha, então existem dois tipos de modos que serão abordados na arquitetura. Passando agora para o princípio de funcionamento, a arquitetura é constituída por 3 componentes que serão implementados no design, sendo este o corpo principal do programa. Aqui a gente pode ver que na máquina de estados, existem 4 tipos de estados que serão feitos ao longo do programa. Utilizaremos um registrador de 8 bits, que ficará responsável pelo armazenamento da senha original, na qual será a primeira parte do programa, que será a configuração da senha. Logo após será usado também um comparador, que faz a função de pegar a senha original, na qual foi armazenada, e comparar com a senha que está sendo digitada pelo usuário. E por fim, faremos o uso de um outro registrador de 3 bits, que tem como uma função mudar os estados da máquina presente dentro do código. Passando uma breve explicação aqui da máquina de estados, a gente percebe que ao iniciar, você tem 2 tipos de mudanças, sendo esta a configuração ou a tentativa de abrir, seja este o cofre, a trava, e esses derivados. O reset está presente para fazer com que a configuração ele seja
reiniciada. Passando uma breve explicação aqui do código, a gente tem como as partes principais e vamos abordar agora ao longo do que foi feito no nosso projeto. Na arquitetura, como foi dito anteriormente, temos os 3 tipos de componentes, sendo estes titulados pelo comparador, o registrador 3 e o registrador 8. Temos também as entradas e as saídas, que foram posteriormente faladas na entidade. E aqui a gente pode perceber que a máquina de estado está presente na parte do estado 0 e do estado 1. Sendo este o estado R3, lá abaixo, que faz toda a parte de mudança de estados da máquina. Fazendo uma breve explicação sobre o código do comparador, a gente tem que na entidade ele é previsto 2 tipos de variáveis de 8 bits. Essas variáveis são referentes a tecla 1, referente à senha que foi feita na configuração do verificador de senha, e a tecla 2 é referente da senha que será digitada pelo usuário, a fim de comparar e ver se ambas são condizentes. A partir disso, será feito um resultado, sendo 1 para a comparação correta e 0 quando os resultados não se coincidem. No registrador de 8 bits, a gente tem... Ai, meu Deus, espera aí. E eu fui falar uma coisa e pensei em outra. A do comparador? Então, pronto. Então, vamos continuar. No código de registrador de 8 bits, a gente tem como sua principal função fazer com que ele armazene... Ai, desculpa, eu fui repetindo. Fala da arquitetura melhor, né? O reset do clock, né? Pronto. E tem... Cadastrar de novo, pronto. Entendi, Raeli, entendi. Então, reset tem que ser... Então, lá no teste bench, o reset tem que ser 0, tem que ser 1, né? Pra gente colocar... Ou então, a senha tem que ser 0. Que reset? A senha tem que ser 000. Tentar adivinhar a senha, né? Então, pronto, vamos lá. No código do registrador de 8 bits, a gente tem o seu funcionamento descrito na arquitetura. O método apresentado é para resetar o registrador, na qual está influindo diretamente na senha da configuração. Aqui a gente pode perceber que dentro do bloco process, quando o reset ele for 1, a senha irá para 0, fazendo a possibilidade de registrar uma nova senha. Vale salientar que ao registrar a senha e quando o usuário ele tenta adivinhar a senha na qual foi configurada e ele erra, é necessário fazer o reset para que a senha seja voltada para 0 e assim poder fazer uma nova senha. O registrador de 3 bits ele é responsável pelo funcionamento da máquina de estados. Ele é formado por 2 flip-flops do tipo D e na sua arquitetura a gente pode ver que ele depende diretamente do clock e do reset. Assim, quando o reset é acionado, ou seja, o usuário aperta no botão para resetar o sistema, a sua saída vai para 0, 1. E assim a máquina de estados volta para o seu estado inicial. Quando o reset não é acionado e o clock está numa borda de subida, a saída ele vai receber a entrada do flip-flop e assim a máquina vai para o próximo estado. Quando o reset ele está acionado, o usuário ele vai ter a opção de escolher se ele quer entrar no modo de configuração ou de operação da máquina. Caso ele queira entrar no modo de configuração,
ele vai escolher uma nova senha para o sistema e a partir dela é que as comparações no modo de operação vão ser realizadas. Considerações finais do nosso projeto, a gente gostaria de falar um pouco sobre as melhorias futuras que podem ser implementadas nesse sistema de verificação de senhas. A primeira melhoria que a gente pensou foi atribuir um contador para os erros. Caso o usuário erre mais de uma vez a senha, ela não precisa ser resetada imediatamente, como acontece agora. Tem uma tolerância maior para esses erros. Também pensamos em aumentar o tamanho da senha. Atualmente a gente está trabalhando com uma senha de 8 dígitos, mas ela pode ser aumentada para 16, por exemplo, que aí tornaria ela mais segura. Ainda pensando em tornar a senha do nosso sistema ainda mais segura, a gente pensou em aplicar um padrão alfanumérico para ela, já que uma senha com números e caracteres especiais e letras se torna mais segura do que uma só com números, já que é mais difícil de se adivinhar. Então, aqui são as referências, os documentos que a gente leu para poder fazer esse projeto. E é isso, agradecemos a atenção e obrigada.